paz Senhor, meus irmãos, a paz Senhor, minhas irmãs, queridos amigos e visitantes do canal. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero estar falando aqui sobre um homem de Deus em depressão. O que eu quero estar falando para os irmãos, se os irmãos puderem ouvir este áudio, estiver analisando aí o que eu vou estar trazendo essa mensagem, se pudermos aí juntos, estamos aí para nós trazermos neste áudio um grande mover de Deus, que como homens em depressão, homens de Deus, a qual ficam frustrados com o seu ministério. E quantos de nós, irmãos, se frustram por as obras que estamos fazendo e não somos reconhecidos? Jesus fez uma grande obra terrena aqui na terra e ele não foi reconhecido. Se nós pegarmos aqui Elias, foi um grande homem de Deus e teve ali uns conflitos entre ele, uns conflitos espirituais, que ele vem enfrentar um grande período de depressão e tristeza na sua vida. Mas o Senhor ali o ajudou, como ele é com nós. Se os irmãos pegarem em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que mensagem maravilhosa. Olha que mensagem maravilhosa do Senhor. Se nós, irmãos, viemos a pegar ali o capítulo 18 do primeiro livro de Reis, narra ali a fantástica vitória a qual Elias vem ter sobre os profetas de Baal. Aqueles 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, né? Ele vem ali, Elias vem e derrota os profetas de Baal. Ele vem diante do Senhor e Elias vem diante de Deus e pede para que o Senhor responda a sua oração dele, envia fogo do céu como resposta. E Deus ali responde a sua oração, como Elias fez. E o que Elias esperava? Elias, ele esperava ali a resposta para aquele povo, ele esperava ali um grande avivamento, caía na sua totalidade, que o quebrantamento do povo vinha a acontecer, incluindo a ilha e a casa real. Elias, ele esperava uma coisa grande. E quantas vezes nós fazemos algo, um mover a qual vemos Deus agir e trabalhar e não somos reconhecidos. Mas, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus fez um grande mover sobre essa terra. E quando assim tiveram a chance, o destruíram. A palavra do Senhor diz que os inimigos do homem vêm de dentro da sua própria casa. O levante é daqueles que batem nas suas costas. Então, meu querido, a decepção faz parte do ministério. Se você quer aí ser um obreiro, quer ser um homem, uma mulher de Deus, se prepara para se decepcionar com as coisas que acontecem. Porque Deus, quando Jesus falou assim, meus queridos, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus não estava falando que você ia vencer o mundo na área material, que você ia ter bonança, você ia ter alegria, você ia ter paz. Não, Jesus falou assim: olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu um mundo que tentava confrontar com a obra de Deus na vida dele. Venceu o mundo, meus queridos, porque o propósito de Deus na vida dele foi prioridade para ele. O mundo se levantou contra ele, Satanás se levantou, ofereceu coisas, e o mundo inteiro te ofereceu para que ele desistisse daquilo. Então tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo, você também vai vencer. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus é contigo. A casa ali de Acabe, irmão, em vez de ficar quebrantado, ficou insensível. Jezabel, irmão, mandou ali um mensageiro se dirigir a Elias e o ameaçar, falando: assim me faça os deuses e outros tantos, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles, como está em 1 Reis capítulo 19, versículo 2. Parece que a vitória, irmão, havia se convertido.
Parece que a vitória de Elias veio se converter numa derrota. E quantas vezes as nossas vitórias espirituais nos tornam uma derrota material, nos torna para nós uma derrota tão grande em nossas vidas. Fazemos a obra de Deus, vemos Deus abençoar a obra, mas quando chegamos em casa estamos na mesma luta, na mesma prova, ou até as coisas maiores. Até maiores vêm sobre nós. Irmãos, às vezes as bênçãos de Deus, de um lado, vem tentar nos desanimar, o mundo vem tentar nos desanimar, mostrando que aquela vitória foi uma derrota para nós. Sem dúvida, irmão, Elias havia ficado ali decepcionado. Não com Deus, mas com o príncipe e com seu povo. Às vezes ficamos decepcionados com nossos pastores, com o nosso ministério, com nossos irmãos que estão conosco, quanto aqueles que eram para nos apoiar, que estão para nos apontar e nos criticar. Mas se você quer ser um ministro do Senhor, quer estar pronto para louvar e engrandecer o nome de Deus, vai sofrer decepção, vai sofrer traição. Você tem que vencer o mundo. Tenha bom ânimo. A vitória é certa. A vitória em Cristo é certa. O Senhor quer te dar e quer nos dar a vitória, mas para isso temos que estar diante da presença dEle. Aí pode vir, irmão, que o medo venha nos abater. Diante da ameaça aí do monte de morte, né, irmão? A sentença aí que a rainha Jezabel vem dar para ele, a reação de Elias ali foi imediata. Fugiu, se escondeu. Fugiu, irmão. Para escapar da sua vida ali, ele foi até Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, irmão. Como está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu. O homem que havia encontrado, irmão, Acabe e os falsos profetas de Baal e de Azera, agora fugia tremendo, morrendo de medo da mão de uma mulher. Então, irmão, ele enfrenta ali o rei, ele enfrenta Acabe, ele enfrenta ali os 450 profetas de Baal, mas os 400 de Azera. A hora que ele se encontra com a ameaça de morte, ele foge. Meus queridos, quantas vezes Deus faz um mover, faz um trabalhar tão grande em nossas vidas, mostrando que Ele é Deus, e as coisas pequenas faz nós escondermos na obra do Senhor, faz nós tememos fazer a obra, nos colocarmos diante do inimigo e vencer a Ele. A decepção, o medo, faz parte da vida do ser humano, mas o homem de Deus tem que lembrar das coisas do Senhor. Elias foge ali tremendo de medo, morrendo de medo daquela mulher. Oh, meu querido, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Os gigantes também, irmão, passaram sobre a vida de Elias. Puseram também ali, irmão, medos e fraqueza. Não havia dúvida, irmão, que aquele sentimento falava mais alto do que a fé que ele tinha. E muitas vezes o sentimento a qual nós temos, irmãos, fala mais alto do que a fé que nós temos em Deus. O texto sagrado aqui destaca a fuga de Elias, irmão. O homem de Deus que havia enfrentado situações tão adversas, agora, irmão, vem imponente diante das ameaças de uma rainha pagã. Ele se viu, irmão, sem escapatória diante dessas novas situações e temeu por sua vida. Humanamente falando, irmão, era ficar ou morrer. Elias sabia que se ele ficasse, ele morria. Então ele fugiu. Devemos observar que o Senhor não recriminou Elias, pois isso nos dá também, irmão. Por isso nós também não devemos fazê-lo. Por outro lado, Elias, irmão, não apenas fugiu,
ele também se isolou. Ele foi até o deserto. Ele se escondeu. Ele fugiu da rainha. Vamos ainda mais, irmão. Vemos ainda mais, irmãos, as marcas do comportamento depressivo do profeta na sua atitude de autopiedade. Elias, irmãos, achava que somente ele ficava como servo de Deus. Eu fiquei só. Ele achava, irmão, que aí todos haviam apostados ou abandonado a fé. Elias achou que todos tinham se virado e ficado na apostasia. Somente ele tinha ficado para servir ao Senhor. Meu querido, às vezes o mal é esse. Nós achamos que só nós servimos ao Senhor corretamente, dignamente. Nós achamos que todo mundo está fora do convertimento, da objetivo a qual Deus quer para nossas vidas. O contexto aqui, irmão, deixa bem claro que isso era ver a realidade de forma distorcida. Deus, irmão, possuía ainda seus 7.000, a qual não se dobravam. Agora queria a morte e pediu o seu ânimo à morte, como está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Os psicólogos observam que 7 sintomas, irmão, de uma pessoa com depressão profunda. Ele perde o encantamento da vida. Elias, portanto, irmão, precisava de argumento e de ajuda do Senhor para viver. Meus queridos, quantas vezes na vida nós precisamos disso? Caímos numa depressão profunda, caímos num desânimo, porque estamos decepcionados com as coisas de Deus. Mas se Jesus não agradou a todos, por que eu e você? Por que você? Por que você vai conseguir aquilo que Jesus não conseguiu? Mas tem bom ânimo. O socorro do Senhor, irmão, chegou até o profeta de forma de provisão física e material. Deixou-se a dormir debaixo de um zimbro, e eis que quando um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Os psicólogos veem aqui um dos sintomas de depressões que Elias tinha: a inadimplência, ou alteração dos seus hábitos alimentares, né? Elias teve uma alteração dos seus hábitos alimentares, porque ele não queria se alimentar. Ele deitou debaixo de um zimbro, ele não queria comer, ele queria a morte, ele esperava a morte. A pessoa pode não querer comer, também pode possuir um apetite exagerado. Era ambos os casos, é necessário, irmão, auxílio de terceiro. No caso do profeta, o anjo do Senhor é que o auxiliou e auxiliava, providenciando-lhes alimentos. Elias precisava se alimentar, e Deus fez com que isso fosse feito, providenciando ali, irmão, o anjo para levar a comida para ele. E olhou, e eis que a sua cabeça estava um pão cozido e uma brasa, um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar, como está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. Elias alimentou-se de pão, água, elementos, irmão, de natureza material. Toda a vida, a forma e os instrumentos usados por Deus é para fazê-lo chegar até o profeta. Era de natureza espiritual. Todos os argumentos, instrumentos usados por Deus para chegá-lo até o profeta, irmão, era de natureza espiritual. Natureza espiritual. Como já vimos, irmão, o texto sagrado diz que um anjo do Senhor foi quem providenciou
viveres para o profeta, aqueles viveram para o profeta. Mas não foi apenas um anjo que prostrou e o auxiliou ao profeta Elias. O próprio Deus, a quem Elias serviu, conduziu durante todo o tempo a própria ida de Elias ao monte Horebe. E fez parte dessa terapia. Elias seria revitalizado, não apenas na sua vida espiritual, mas também na sua vida emocional. O socorro divino, irmão, trouxe provisões física e espiritual ao profeta. E quantos nós precisamos? Quantas vezes precisamos? Acabamos de observar, irmão, que o homem de Deus também tem os seus conflitos. Passedes também, dos males comuns de todos os mortais. Toda a vida, irmão, é prescindível que o servo de Deus conta com uma forma de auxílio diferente. Ele não está sozinho neste mundo. Por isso não depende apenas dos recursos humanos que são tão limitados. O Senhor faz se representar a horas e os conflituosos. Nas horas conflituosas da vida em que prestamos o seu auxílio. Lemos no Salmo: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no dia da angústia. Deus é maravilhoso para nos ajudar. Deus é todo poderoso. Elias era homem espiritual. E vários fatos, irmão, narra nas Escrituras e atesta essa verdade. Elias, como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus. Elias era um homem, irmão, de coração. Ele aplicava o seu coração naquilo que ele estava fazendo, na obra de Deus. A história, irmão, mostra que às vezes gigantes espirituais vêm contra os seus servos de Deus. Porque às vezes, irmão, nós esperamos algo. Elias esperava algo ali que viesse mover o coração daquele povo. E às vezes nós fazemos coisas, pregamos. Meu Deus, hoje eu dei uma palavra que vai fazer. Meu Deus, hoje eu preparei um estudo que vai abalar. E quando nós terminamos, ninguém nem se lembra. Não vemos o resultado esperado, a qual nós projetamos, a qual nós imaginamos. A decepção veio sobre nossas vidas. Elias esperava que o povo, o rei de Judá, a sua casa ia vir se converter, se dobrar diante dele. Mas ao contrário, Elias esperava que quando o mensageiro de Jezabel se dirigisse a ele, era com outro tipo de mensagem. Uma mensagem de vitória para ele. Uma mensagem de conversão daquele homem, daquela mulher. Mas a mensagem foi de ele. E quantas vezes? Mas eu quero lembrar você que aquele que estava do lado de Jesus, Judas, que abraçou, que comeu, que partiu o pão, foi aquele que o traiu. As decepções, os enganos vêm porque a palavra do Senhor diz que o inimigo do homem vem de dentro da sua própria casa. Aqueles que estão conosco. O que derruba o crente é o crente, não é o ímpio. Então temos que estar firmados e protegidos e guardados diante daquele que é todo poderoso. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é o nosso socorro. Estamos buscando socorros em outros lugares. Estamos nos abatendo.
Porque esquecemos que a nossa luta é espiritual, a nossa obra é espiritual. Buscamos reconhecimentos humanos. É bom. Tem um hino que diz que não quer ser reconhecido pelos homens. Isso é mentira. Todos nós queremos ser reconhecidos pelos homens, reconhecidos por aquilo que fazemos. Mas não temos que colocar isso em prioridade. A nossa convicção tem que ser espiritual, não material. A nossa convicção tem que saber que Deus fez e Deus faz. E que Ele nos usou. E que o reconhecimento vem dele. O Senhor respondeu à oração do servo dele, enviando o fogo do céu, a resposta do céu como ele pediu. Mas ele esperava ali um grande avivamento sobre aquela casa. Ele esperava um grande avivamento sobre o povo de Israel, de Judá. Ele esperava um grande avivamento pela casa real, mas o avivamento não foi alcançado. As proporções da sua obra, as proporções do que Deus fez, não foi como Elias queria. Quando diante de Elias, está um mensageiro de Jezabel. E ele diz, olha, minha rainha diz assim, que amanhã, nesta hora, os deuses vão te dar. Porque ela vai te matar, como você matou os profetas. A vitória de Elias, diante dos olhos dele, se converte em derrota. Ele pode ter esperado ali, quando ela se dirige, a rainha Jezabel vai me chamar, vai mandar hoje, vai preparar um almoço para mim, vai preparar coisas maravilhosas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Hoje eu vou ver. E a resposta foi totalmente diferente. Elias foge para escapar da sua vida, foge para escapar da ameaça, da sentença real a qual Jezabel tinha dado para ele. A reação de Elias foi imediata, juntar suas coisas e fugir. E às vezes não é isso que Deus quer com nós. E não é isso mesmo. Não é que nós se escondemos, fugimos. Deus quer, irmão, que nós colocamos diante da presença dele, para servir e exaltar o seu santo nome. Meus queridos, é tão maravilhoso, que Deus é tão grandioso e que nos escolheu, porque Ele quer um nome para si mesmo. Na consagração do templo de Salomão, ora para que Deus abençoasse o seu povo, para que todo o seu povo da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Deus chama o seu povo, um povo, para ser seu, para ser a sua glória. E ouvir esse chamado e aceitá-lo. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, quantas vezes a decepção nos bate à porta, a angústia. Deus fala para Elias, olha, volta pelo mesmo caminho onde tu vieste. Volta pelo mesmo caminho no deserto. Porque Deus vai ao encontro de Elias. Ele faz tremer o chão num grande terremoto, mas ele não estava no terremoto. Ele faz tremer as pedras e os coisas com o vento. Ele faz um trovão, mas Deus não estava ali. Mas uma voz suave e mansa fala com Elias. O que faz escondido Elias. E ele fala, Senhor, eu sou o único. E Deus mostra para ele que ainda existia 7.000 que não se dobrassem. E muitas vezes Deus precisa falar conosco. E não somente nós na obra dele, mas Deus quer usar muitos ainda. E tem muitos que são fiéis e verdadeiros. Que não se dobra a apostasia. Que não se dobra esses movimentos mundanos que estão dentro da igreja. Deus nos chama. E chama um povo para a sua glória. Um povo para ouvir o seu chamado e aceitá-lo.
que prosseguimos essa estrada da vida com Ele. E Elias se coloca de pé e volta, e quantos de nós temos que voltar pelo caminho e ser escrito outra nova história, outra nova coisa. 2 capítulos do livro de Elias, 2 versículos do livro de Elias são escritos sem precisar, porque Elias se coloca, se esconde. Dois capítulos, irmão, do livro de Jonas. Jonas também foi igual a ele, teve que fugir, voltar para trás e ser jogado na praia e fazer a obra de Deus. Deus faz como Ele quer, Ele chama seu povo. No capítulo 1 diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas, e Jonas fugiu. No início do versículo 3, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Uma história nossa que foi escrita, mas não porque Deus quis, mas porque nós saímos da vontade diretiva de Deus e fazemos a vontade permissiva. Porque colocamos a nossa esperança no homem, e maldito é o homem que confia em nós mesmos. Malditos somos nós que confiamos naquilo que nós fazemos e que podemos fazer. Nós temos que estar incluídos no plano de Deus, na vontade de Deus, e sermos de Deus. Porque o fim será bom para nós. Aqueles que não estão na presença do Senhor recusam não é bom. Leva apenas ao declínio espiritual. Ora, que o fim seja bom e que suas escolhas sejam melhor, que os caminhos sejam na mesma direção para o Senhor, que Deus não venha mudar a nossa história, não venha escrever 2 capítulos da nossa vida que não precisava ser escrito, não precisava ser colocado, mas porque por a nossa falta de sabedoria e rebeldia, a nossa pouca fé deixa de acreditar. Somos abatidos, porque nossa esperança está fora daquele que nos deu. Elias achava que a sua esperança, as suas coisas que iam ser feitas, ia mudar a história de Israel. Mas não era o plano de Deus naquele momento. Deus é o nosso socorro e fortaleza bem presente. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no dia da angústia. É isso que temos que lembrar, meu querido e minha querida. Não vamos nos esconder, nos isolar. Não vamos deitar debaixo de um zimbro sem ser hora, para nós não termos que voltar no mesmo caminho. Deus não fala nesses movimentos pentecostais a qual estão. Deus não fala no barulho como mostra, Ele não fala no terremoto, Ele não fala no furacão, Ele não fala no trovão, mas Ele falou com a sua voz suave e mansa. É assim que Deus trabalha. Elias se colocou de pé, o profeta caminhou e teve a vitória. Se você passa por depressão, se você passa por desilusões e decepções, não fuja para o isolamento igual a ele. Se coloca de pé diante do Deus, enfrenta esse gigante. Pois os gigantes homens de Deus também têm momentos de fraquezas. Como nós somos meros humanos, Deus vai nos perdoar, mas Ele quer que nós levantamos, nos colocamos de pé e fazemos segundo a vontade dEle. Vamos seguir o exemplo de Elias. Ele se colocou de pé e voltou. Só que, irmão, ele teve que voltar pelo mesmo caminho. Ele não precisava estar lá, ele não precisava estar lá. Ele teve que caminhar tudo de volta. E às vezes nós temos que caminhar tudo de volta. Mas o ministério que eu estou e que você está, a chamada que Deus tem na sua vida, é uma chamada de angústia, de tristeza. Mas fazemos igual a Jesus. Tenha bom ânimo, porque Ele venceu. E nós também vamos vencer. A obra de Deus vai ser realizada na nossa vida segundo a vontade de Deus e não a nossa. Segundo os propósitos de Deus e não o nosso. Vamos nos colocar diante do Senhor.
Vamos buscar a sua graça, a sua virtude, a tua autoridade. Elias, um homem de Deus, quando ele colocou todos os seus projetos, quando ele esperava o convertimento da casa real, quando ele esperava o convertimento, o quebrantamento dos corações do povo de Judá, que ia alcançar proporções a qual Elias desejava que o povo viesse se dobrar diante de Deus e cair sobre ele um grande avivamento sobre o povo de Deus. Mas foi tudo ao contrário. Quantas vezes você tem se frustrado ou tem se frustrado para as coisas não serem realizadas como você queria ou como você quer? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A obra de Deus, e Deus trabalha como Ele quer. Não importa que a ameaça pode vir da rainha pagã ou de onde for. Não importa se o inimigo da sua alma se levantar diante de ti e tentar te amedrontar. Mas você tem que estar firmado em Cristo Jesus. Porque nele tudo que eu posso. Tudo posso porque é Ele que nos fortalece. Precisamos urgente da ajuda do Senhor para nos colocarmos de pé. Para ter um verdadeiro avivamento sobre nossas vidas. Para que nós não viemos olhar e ver as realidades distorcidas. Não achamos que somos só nós sobre essa terra servindo o Senhor e fazendo a obra dele conforme Ele quer. Que dentro das nossas igrejas só estamos nós. Deus, meu querido, Ele é a tua fortaleza e o teu socorro. Mas você tem que lembrar que todas as coisas você pode naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus, para fazer a obra dele, para se colocar de pé. O Senhor fala que aqueles que creem nele fazerão sinais maiores do que eles, pegarão serpentes, falarão novas línguas, expulsarão demônios e farão coisas tão grandes, porque é a promessa dele para a nossa vida. É hora de nós sairmos de dentro da caverna espiritual qual nós estamos. É hora de nós fugirmos das ameaças, das palavras que são malditas diante de nós, que vêm de encontro para nos machucar e nos ferir. É hora de pararmos de queremos morrer espiritualmente, nos colocarmos de pé e levantar, porque a luz e a glória do Senhor resplandece sobre a minha e sobre a sua vida, para apregoarmos aos cativos do coração. Deus conta comigo e com você, para colocarmos de pé e fazermos a obra dele. Não importa o que tem levantado. Não importa se os profetas de Baal ou de Azera vêm contra você. O que importa é que Deus é tremendo na sua vida. O que importa é que Deus vai providenciar e já providenciou o socorro pela tua vida. Mas se você esperar glória e graça, lembre do Filho dele. Jesus não agradou todos. Jesus veio para os seus e os seus nem o receberam. E o que você espera do homem? O reconhecimento humano, nós temos que esperar o mínimo possível. Nós temos que esperar. Mas o reconhecimento de Deus é grande para mim e para a sua vida. A vontade de Deus é maravilhosa para mim e para a sua vida. Você coloca diante dele, porque Deus quer fazer coisas grandes. Saia da tua caverna. Começa a marchar agora, porque Deus ordena. Deus ordena que marche. Deus ordena que marche, que se levanta, que faça a obra dele, porque coisas maravilhosas e grandiosas Deus vai fazer através da tua mão. Deus vai fazer através da tua vida. Deus vai fazer chover fogo do céu. Deus vai fazer, mas não espera reconhecimentos humanos. Receba o avivamento de Deus e deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer, conforme Ele quer, no modo que Ele quer. Deixa Deus agir. Se o inimigo colocar um Acabe, se o inimigo colocar uma Jezabel diante de ti, apontar o dedo na tua cara e falar que vai te matar espiritualmente, se coloca de pé dele e fala que o seu socorro vem do céu.
o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro vem dele, que você está revestido de toda a armadura de Deus, porque Deus é na tua vida. Deus tem obra para realizar através das tuas mãos. Por isso que Deus te chamou e te ungiu. Tu és mulher de Deus, tu és homem de Deus, tu és profetas, chamado e revestido de Deus. Para de desejar a morte. Para de desejar guardar a espada. Para de fazer igual os discípulos que lavaram as redes, porque não haviam pescado. Jesus falou, vai lançar a rede. E eles pegaram milhões e milhares de peixes que seu barco veio prender, mas eles estavam lavando a rede. E quantos de nós estamos lavando a rede? Porque quando lavam a rede é sinal de fim de jornada, final de trabalho, mas não é hora de você lavar a sua rede, porque Deus quer que ainda que você pesque, que você levanta, mas Deus fala assim, olha, sai um pouquinho mais, se afaste da mágica. O que Deus fala, se afaste do mundo, se afaste das coisas mundanas, deixa entrar em Jesus Cristo, começa a mergulhar, começa a deixar Cristo entrar na sua vida, fazer uma transformação, porque Deus quer te levantar de onde você está, te colocar de pé e fazer uma grande obra. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a mensagem de Deus que eu tenho para a sua vida, meus queridos ouvintes do canal Batalha Espiritual. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.